Às vezes a gente está tão perturbado, né, tão inquietos em relação a algumas situações e muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas Deus, Ele é fiel e Ele sempre está com sua mão estendida para nós. E nessa noite não é diferente. Essa semana eu dei uma palavra em um lugar em que eu falei sobre Pedro, quando disse para Jesus no meio da tempestade, né? Quando Jesus foi para o monte, foi orar, deixou os discípulos dentro do barco, lá no meio da tempestade, no meio das águas, e que o barco começou a sacudir, sacolejar, e Jesus aproximadamente às 3 horas da manhã ele desce, porque ele foi orar sozinho. E eu vejo isso um grande exemplo de Jesus também para nossas vidas. Eu acho que o crente, aquele que tem comunhão com Deus, ele tem que ter o seu momento só a ter com Deus, a sós com Deus. Porque ali no seu quarto, no seu canto, no seu trabalho, aonde você estiver, você tem que estar a sós com Deus. É bom quando a gente vem aqui na igreja, a gente ora, mas o crente, ele tem que ter um momento de comunhão. E Jesus, sendo Deus de forma humana, ele simplesmente nos deu o exemplo disso. Ó. Jesus orou para escolher os 12 discípulos, Jesus ora em outras situações, Jesus ora antes de ser morto no Calvário, Jesus sempre estava orando. Mas por que Jesus orava? Porque mostrava ele em forma humana a sua dependência. Se o próprio Jesus orava, então nós temos que fazer a mesma coisa, orar ao Senhor. Quando Jesus disse em Mateus, olha, quando queres pedir alguma coisa ao teu Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, e ali teu Pai te recompensará. Agora, você sabe o que eu acho lindo nessa passagem ali do mar agitado? É que quando Pedro vê, os discípulos veem Jesus e dizem assim, é um fantasma. Não é? Todo mundo ficou assustado, não é um fantasma. Aí, meu Deus, 3 horas da manhã, no meio de uma tempestade, você vê um vulto, meu amado, não tem esse que não fique assustado. Mas Pedro, ele faz um desafio. Se és tu mesmo, Jesus, eu vou até ele. Ao teu encontro. E todo mundo fala, porque Pedro afundou nas águas, olhando para as circunstâncias. Mas ninguém entendeu. Para que o milagre aconteça na nossa vida, é necessário a gente ir até Jesus, ter um encontro. E o milagre aconteceu. Pedro andou sobre as águas. Sim ou não? Sim. Pedro andou sobre as águas, é um fato. Ele afundou. E afundou em função das circunstâncias. Mas Jesus veio ao seu socorro. Jesus estendeu a mão a Pedro. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Tem um hino muito antigo, eu era menino, já escutava esse hino, que diz assim: quando Jesus estender a sua mão, estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu
tira Pedro daquela situação que estava afundando e volta andando sobre as águas. Se a gente quer um milagre na nossa vida, se a gente precisa de um milagre, se a gente precisa do sobrenatural na nossa vida, nós temos que ir ao encontro de Jesus. Pedro disse: deixa eu ir até ele. Ele foi ao encontro de Jesus. E muitas vezes a gente fica olhando para as circunstâncias, para o que está em nossa volta. É, mãe? E a gente vê o barco afundando, as tempestades querendo nos afundar, querendo nos destruir, porque eu sei que cada um aqui nessa noite tem uma luta. Não vá pensar que eu, nessa noite, não passo por luta, passo por lutas e lutas grandes. Cada um, se eu der oportunidade a cada um aqui nessa noite, eu tenho certeza que virão aqui e contarão a sua história. E nessa noite, em nome de Jesus, é noite de a gente ir ao encontro de Jesus, para que o milagre aconteça na nossa vida. Aconteça o milagre na nossa vida.